Muito bem, vamos passar à parte 1 e temos connosco o Conselho Nacional de Saúde, a quem damos as boas-vindas, ao Sr. Presidente Vítor Ramos, ao Sr. Presidente Lucília Nunes, à Sra. Vice-Presidente Lucília Nunes, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, António Lopes, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Pedro Fabrica, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, Alfredo Monteiro, querido amigo, à Associação Acreditar, também Margarida Cruz, e, portanto, a todos damos as boas-vindas para a apresentação do relatório de atividades de 2024 e do plano de atividades, o relatório de atividades e do plano de atividades, bem como dos trabalhos em curso relativos a 2025, em cumprimento do artigo 4º, número 1, a linha F, do Decreto-Lei número 49/2016, de 23 de agosto. Senhor Presidente, a grelha que vos facultamos contempla um tempo inicial para intervenção de 10 minutos. Nós, previamente, consideramos, enquanto Comissão, que seria de facultar 15 minutos, porque sabemos que estes relatórios envolvem muito trabalho e, portanto, apresentar em 10 minutos exige aqui um esforço de síntese, que teremos a certeza que conseguiria, mas sinta-se à vontade, Sr. Presidente, para usar os 15 minutos e depois teremos uma ronda única e a seguir terá uma oportunidade de resposta final para as questões que foram colocadas. Portanto, Sr. Presidente, passo a palavra e agradeço, em nome da Comissão, também terem-nos também facultado esta documentação que nos permitirá acompanhar a apresentação que o Sr. Doutor fará. Por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os deputados. Sentimos-nos, agradecemos esta oportunidade. Também é uma honra. Temos, o Sr. Presidente já mencionou, temos para além mais perto, muito obrigado, para além do Presidente e da Vice-Presidente, temos 4 conselheiros. Foi um acordo, gostaríamos de estar os 30 conselheiros. De facto, a nossa apresentação, esta presidência começou em janeiro de 2023, o Conselho estava previsto, todos sabem, mas rapidamente, na Lei de Base da Saúde de 1990, mas só foi criado em 2016, portanto 26 anos depois, e começou a funcionar em 2017, teve 2 presidentes, o professor Jorge Simões e o professor Henrique Barros, e eu e a professora Lucília desde janeiro. Nós enviámos ontem, exatamente na reunião plenária, foi aprovado o relatório de atividades, penso que foi enviado por e-mail, mas está disponível, digamos, nós não vamos exaustivamente estar a descrever, mas talvez o trabalho principal que ocupou, e explicarei a seguinte, porquê este assunto, que ocupou o Conselho cerca de 1 ano e meio, para além dos pareceres, que foram, um dos pareceres foi pedido para a Assembleia da República sobre a Lei da Saúde Mental, outro parecer pelo Governo, 2 pareceres de iniciativa própria e um relatório de fundo que nos levou, de facto, esse ano e meio e que penso que foi um processo muito participado, foi aqui apresentado preliminarmente em junho do ano passado, ficou em consulta pública. O Conselho não é perito nestas coisas, mas é perito em cidadania que se preocupa com estas coisas, confio. Não vou agora. O tema que nos tem ocupado é a questão do sistema de informação de saúde. E distinguimos isto da questão do digital. O digital é tecnologia. O digital com disparates dá disparate. Portanto, é preciso uma lógica e tem sido esta a sua preocupação. Conseguimos, em setembro, e depois com uma revisão do português, foi feita na Universidade de Aveiro, enfim, só em novembro tivemos disponível e estamos numa fase de procurar divulgar, e tentar e vou explicar porque é que nos parece que é um bom contributo, embora não queira ser juiz em causa própria.
A questão aqui que nos motivou a eleger, isto vinha já da presença do professor Henrique Barros, de que a questão do sistema de informação é crucial é estrutural e estruturante, apesar de não parecer à primeira vista tal coisa. Um dos pontos, rapidamente, é que algo está diferente no nosso país e noutros países. Portanto, porque parece que a crise abrange praticamente todos os países industrializados, não é? De facto, os contextos mudaram. Não é? O nosso sistema, e bem, foi sendo constituído e consolidado e, digamos, qualificado nos últimos 60, 70 anos, mas há transformações que não se adaptam, isto é, o sistema não está adequado. O sistema SNS e os restantes setores. O mapa de problemas, de necessidades e de problemas do sistema, digamos, da questão da formação de profissionais, enfim, também não vos saberão melhor disso do que eu. O quadro de necessidades e expectativas mudou completamente. E a questão, enfim, que nós discutimos, que é uma questão do Conselho, o Conselho tem esta vantagem de ter uma ampla, e também conhecem, tem os cidadãos, enfim, como as associações de doentes, os profissionais, enfim, as autarquias, a universidade de investigadores, outros conselhos nacionais, e, portanto, a questão é o que é que podemos fazer, o que é que podemos contribuir. Esta é uma questão fundamental. Um ponto importante é, toda a gente fala em fragmentação, desconexão, sistema desligado, não é? Por analogia com os seres biológicos, não é? Aquilo que, enfim, torna os seres e nós inteligentes é um sistema nervoso. E um sistema de informação é como se fosse um sistema nervoso. Se nós não temos um sistema nervoso a funcionar, não temos memória, não temos inteligência, capacidade de decisão, com muitas fragmentações, com muitas insuficiências. Que é o caso para se dizer que, costuma-se dizer, na abordagem sistémica, o todo é maior que a soma das partes. Não é? Provavelmente, em certas circunstâncias, o todo pode ser menor que a soma das partes. Enfim, é isso que sentimos. E, portanto, e quando eu digo memória, por exemplo, refiro duas coisas, duas instituições seculares, Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, e Direção-Geral de Saúde, 125 anos. Convinha, enfim, outro dia numa reunião com o diretor do INSA, era analisar a história do sistema de saúde português acompanhando a história do INSA. Não é? E o que é que tem acontecido ao INSA? Ou o que é que tem acontecido à Direção-Geral da Saúde, que inclusivamente desapareceu numa determinada fase, não é? Passou a Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários, depois foi recuperada. Bom, isto a propósito da questão da memória, não é? E das capacidades de decisão. E já vos disse, o elemento mais estrutural e estruturante, e a questão do envolvimento e participação, em primeiro lugar, dos cidadãos. A informação é dos cidadãos. Não é assim na prática. Não, as instituições pensam que os hospitais, os centros de saúde pensam que é deles, mas legalmente, enfim, será melhor do que eu. Bom, por isso, este relatório que vos apresentamos e que fundamentalmente tem 4 partes e umas conclusões. A parte genuína que o Conselho Nacional de Saúde pode trazer, porque o resto existe nos documentos técnicos, enfim, é esta parte 4, que é a perspectiva, necessidades e expectativas dos utilizadores, não é? Que estão representados no Conselho Nacional de Saúde. E esta parte é genuína, é específica, é o contributo do sistema. Tem, de facto, está organizado, esta parte 4, nas pessoas que vivem com doenças. Nós temos 6 associações que, por sua vez, consultaram outros cidadãos. Profissionais de saúde e suas organizações, são 9 as órgãos profissionais. Temos, de novo, a Ordem dos Fisioterapeutas e dos médicos veterinários, que é fundamental na abordagem One Health.
E os elementos, instituições e organizações académicas, temos o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e temos a coordenação dos Institutos Superiores Politécnicos. Penso que qualquer organização, e já transmitimos isso à Sra. Ministra da Saúde, que pegue, não é, na questão de mexer no sistema de informação e no digital, não deve fazê-lo, primeiro, sem pelo menos dar uma vista de olhos e sem ter algum órgão permanente, não é, de aconselhamento, não é, para o desenho, para a arquitetura. Não é? Não são os, enfim, com todo o respeito pelos engenheiros informáticos, eles são fundamentais, mas têm que sugerir. Pronto, são 12 as recomendações, não vou aqui repeti-las, só nestas recomendações, apesar de ser uma abordagem linear, elas estão todas interligadas. O núcleo central é o processo clínico, eu digo de propósito, processo clínico eletrónico, suportado num registro de saúde eletrónico, porque há uma parte, digamos, de lógica, de organização, de como a informação está desenhada, interligada, flui, não é propriamente o suporte que pode fazer, o suporte faz a diferença em termos de celeridades, de agilidade, de potencialidades, portanto, mas esta questão. E o registro de saúde eletrónico, que a própria pessoa pode utilizar para uma função que não é muito designada, mas que gostamos de, que é a gestão pessoal de saúde. A sigla até é interessante porque é GPS. O próprio ser capaz, enfim, a pouco e pouco, e hoje há uma proporção importante de pessoas que faz gestão de pessoal de saúde, os mais diferenciados, os qualificados, e nem só esses. E um outro aspecto menos falado, que deve ser parte do registro de saúde eletrónico, é o plano pessoal de cuidados ou plano individual de cuidados, integrado, que é, digamos, e que é diariamente atualizado e que a pessoa participa a fazê-lo. Portanto, todos os outros aspectos são para viabilizar a quinta e a sexta recomendação. Depois, os outros aspectos, enfim, são satélites destes dois. A componente da ética, que, enfim, temos um elemento estamos ligados ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, aqui sediado, a questão das competências digitais dos profissionais e da população. Aqui, enfim, isto é mais uma parte operativa. Bom, enfim, não vou repetir estes dados, que não basta injetar recursos financeiros. Não é? É fundamental, mas pode ser como deitar água no areal. A despesa total já vai, a total, em 26,6 mil milhões de euros. Não é? Dentro desta está o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. A questão dos seguros, apesar de se saber que 4 milhões já têm seguros, em termos do que isto representa na despesa, são 4%. Há qualquer coisa aqui, não sei se os senhores deputados querem, depois, enfim, mais tarde, mas não nos compete a nós. Agora, só para acabar, aquela ideia do desligado, enfim, isto é um bocado grotesco, este slide, mas isto é um carro, não é? Portanto, temos aqui o carro todo. Peças de altíssima qualidade. Há qualquer coisa a fazer, não é para isto. Há aqui um diagrama só, e termino aqui, com as preocupações do Conselho. Não consegue fazer tudo, é muito diverso, mas pode concentrar-se no que consideramos o coração destas questões. São aqueles 3 polos. O primeiro do centro, enfim, aquilo é uma rede neuronal, sistema de informação e conhecimento. Disponibilizamos este relatório, é o nosso trabalho, não é perfeito, é o nosso contributo. Depois, este ano, temos agendado, que também já vinha do trabalho anterior, a questão da participação social, não como princípio ou poética, mas como aspectos muito concretos, a todos os níveis. Não é? O Conselho Nacional é uma expressão formal desta participação, mas isto tem que estar até ao nível das comunidades. Os conselhos da comunidade dos agrupamentos raros foram os que funcionaram, conviria saber por isso. No entanto, os CLAS, que é os Conselhos Locais de Ação Social, funcionam. Portanto, há aqui qualquer coisa que a gente pode pensar em conjunto, fazer convergir. Finalmente, numa reunião, o ano passado, já no final, a Sra. Ministra da Saúde esteve no Conselho e fez uma encomenda, não é? Enfim, passa a expressão da encomenda, que era ajudar a definir, digamos, um caminho, não é? Em termos do que é possível consensualizar
no Conselho. Estamos a trabalhar nesse documento. Portanto, são estes 3 elementos e penso que não conseguiremos fazer mais, pelo menos no nosso mandato, do Presidente e Vice-Presidente, que vai nos ocupar de 2025, 2026. Se dermos aqui um contributo nesses aspectos, ficamos satisfeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada pela apresentação concisa e passo já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Sofia Carreira. Tem 5 minutos, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecemos e saudamos a presença do Conselho Nacional de Saúde nesta comissão. Gostaríamos de expressar o nosso agradecimento pela elaboração deste relatório, que representa um importante contributo para o trabalho que vem a desenvolver pelo Governo. Trata-se de um documento com uma visão agregadora, sintetizando as necessidades do sistema de saúde e sinalizando preocupações, constrangimentos e dificuldades. É, portanto, um documento oportuno e relevante. O Conselho Nacional de Saúde procura promover consenso em políticas de saúde, envolvendo entidades diversas e utilizadores do Serviço Nacional de Saúde. O relatório reúne sugestões de especialistas, reforçando uma visão ampla e estratégica para o setor. Este é um documento que é remetido à Assembleia da República através desta comissão e oferece visões fundamentais para o Governo e instituições responsáveis pela definição e execução de políticas públicas no âmbito do Sistema de Informação de Saúde. Enfatiza o papel do Registro Eletrónico de Saúde, que já existe e é considerado uma ferramenta com grande potencial para criar um sistema que acompanhe a informação clínica de cada pessoa, independentemente do setor de saúde utilizado. E permita-me questionar a operabilidade desta proposta, havendo grandes diferenças nos recursos tecnológicos entre o Serviço Nacional de Saúde, a saúde privada e social. O documento aponta que o RES ainda está longe da visão desejada, tanto para utentes como para profissionais de saúde, e sabemos que é prioridade no programa do Governo prever a implementação plena do RES até final de 2025 e, portanto, refletindo um forte compromisso com o avanço tecnológico e a modernização dos serviços de saúde. O avanço em espaço europeu e de dados em saúde torna o RES estratégico para garantir a interoperabilidade dos sistemas de saúde. O Conselho Nacional de Saúde ressalta a importância de um fluxo seguro de dados, permitindo a utentes e profissionais acesso eficiente e integrado ao percurso de saúde. E permita-me levantar uma nova questão. A Comissão Nacional de Proteção de Dados esteve envolvida nesta questão e é um procedimento possível e razoável. Em suma, o relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Saúde representa um marco significativo na melhoria do sistema de informação em saúde, alinhando aos princípios de inovação, integração e foco nas pessoas, que orienta políticas públicas da saúde. O documento não apenas identifica desafios e limitações existentes, como também apresenta caminhos concretos para a transformação do sistema, com ênfase, efetivamente, neste registro eletrónico de saúde até 2025, reforçando a importância da colaboração entre governo, instituições e cidadãos para um sistema de saúde eficiente, sustentável e acessível. Naturalmente, agradecemos a elaboração deste relatório e a sua contribuição para um sistema de saúde mais integrado e centrado nas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, senhora deputada Sofia Andrade. Tem no máximo 5 minutos, senhora deputada, por favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Em nome do Partido Socialista, quero saudar o Conselho Nacional de Saúde, na pessoa do seu Presidente, Dr. Vítor Ramos, mas cumprimentar também toda a delegação que o acompanha. Saudar e agradecer a vossa vinda à Assembleia da República para nos apresentar este relatório de atividades. E, desde logo, quero começar por reconhecer este que é um importante trabalho que tem vindo a ser dinamizado pelo Conselho Nacional de Saúde e por todos os seus conselheiros e que tem esta tão nobre e tão importante missão de promover a participação de várias entidades, sejam científicas, sociais
e outras, na busca destes consensos relativamente às políticas de saúde. Até porque esta busca de consensos é muito importante porque ela é promotora de debates, é promotora de discussão e assim conseguimos contributos para melhorar os serviços de saúde que temos ao dispor das nossas populações. E, portanto, tudo o que possamos fazer para melhorar esta qualidade de vida das pessoas e dos serviços que são prestados é uma mais-valia para todos nós. E quero também deixar uma referência pela realização do fórum, o 6º fórum do Conselho Nacional de Saúde, que foi realizado aqui mesmo na Assembleia da República e que teve então um mote para um melhor sistema de informação de saúde ao serviço das pessoas. E, de facto, falou-nos aqui na sua apresentação que há uma série de transformações que têm existido ao longo dos anos. E nós sabemos mesmo que ao longo dos anos o perfil da nossa comunidade tem vindo a mudar e o SNS, enfim, tem acompanhado essa mudança. E como é que tem acompanhado? Tem-se expandindo naquilo que são as suas valências, nos cuidados que presta, tem crescendo também com os seus profissionais de saúde e avançado com cuidados de saúde em matérias diferenciadas, como é o caso da digitalização. E aqui, neste domínio, o registro de saúde eletrónico, que também é muito referenciado neste relatório, tem um papel absolutamente determinante. Mas, obviamente, que este é sempre um trabalho que é inacabado e, portanto, nós podemos e devemos fazer sempre mais, sobretudo perante esta prioridade que é assumida por todos nós e que também é identificada pelo Conselho Nacional de Saúde, de atuar cada vez mais de uma forma musculada na prevenção da doença e não só na cura. E também aqui cabe uma das recomendações avançadas por Vossas Excelências, em que refere também a necessidade de aumentar a literacia e aumentar a capacitação das pessoas em saúde. E nesta medida nós sabemos que a intervenção dos vários players que existem na sociedade é absolutamente fundamental, como é o caso, por exemplo, das autarquias locais. Aliás, temos bons exemplos no nosso território nacional de municípios que já têm planos municipais de saúde e, portanto, com medidas que concorrem positivamente para este objetivo comum de aumentar a literacia em saúde das populações e, por essa via, a qualidade de vida, de saúde e de bem-estar das pessoas. Isto dito, há um outro domínio que eu gostaria de abordar, até porque, de uma reunião à vida, que também já foi referida com o Ministério da Saúde, sabemos que foi solicitada a Vossas Excelências que identificassem e analisassem transformações quanto ao futuro do SNS e do sistema de saúde em Portugal. E sobre isto eu gostaria de destacar 2 pontos. Um primeiro ponto relativo, e até porque falámos do ano 2024, a uma profunda alteração que houve no Serviço Nacional de Saúde no início deste ano. Eu falo da generalização das ULS, fazendo com que a mesma entidade integre cuidados de saúde que são prestados pelos centros de saúde, cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Imagino que certamente já tiveram a oportunidade de debater estas alterações que existiram e gostaria de saber qual é a opinião do Conselho Nacional de Saúde sobre esta medida, que tem este objetivo de facilitar, de agilizar os processos, na medida em que aproxima cuidados de saúde primários dos cuidados de saúde hospitalares. Ainda que, e sou obrigada a reconhecer, que este Governo da AD tem muito feito para dificultar o trabalho das ULS. E digo isto porque este Governo está numa constante cruzada de demissões às administrações das ULS. E, objetivamente, não é possível haver um bom trabalho de planeamento, de acompanhamento e de continuidade se depois temos um Governo que coloca em causa esse trabalho com estas demissões atrás de demissões. E, portanto, aquilo que o Sr. Doutor nos falava das perspectivas, das realidades que são expressas pelos utilizadores e a forma como eles podem ter ou não segurança naquilo que lhes é apresentado, em muito se deve também a esta conjugação de fatores. E um segundo ponto também muito importante e relativo à atuação do Governo em matéria de saúde, sobretudo neste último ano, mas que na verdade se resume apenas à apresentação de um plano de emergência e transformação para a saúde. E digo apresentação porque a sua aplicação na prática tem-se revelado um absoluto falhanço. E, portanto, o que retiramos deste plano de emergência é uma clara intenção deste Governo em recorrer em grande escala ao setor privado em detrimento do setor público. E aqui eu gostaria só de destacar um exemplo muito claro daquilo que pode fazer com que estas tais perspectivas e realidades dos utilizadores também fiquem, enfim, prejudicadas e assim se retira esta confiança que temos nos sistemas de saúde. Portanto, o Governo anunciou muito recentemente que iria querer implementar unidades de saúde familiar tipo C, que foram anunciadas para
ajudar com que a população tivesse acesso a médicos de família, diminuir as listas de espera. Mas depois veio dizer que afinal não, que afinal estas USFs tipo C podiam gozar de uma prerrogativa de não aceitar doentes porque afinal são privadas. Ora, o que eu quero com isto dizer é que, obviamente, este tipo de medidas fazem com que os utentes não tenham confiança nas respostas de saúde que este Governo apresenta e, portanto, estamos a pôr em causa todo um sistema, todo um serviço em que estas perspectivas e as expectativas legítimas dos cidadãos e que também compõem este Conselho Nacional de Saúde possam ficar em causa. E, portanto, ainda que de uma forma muito breve, sobre estas medidas do plano de emergência, que, enfim, para nós não têm passado absolutamente de anúncios e que nada resolvem os problemas do SNS, dos seus profissionais, dos utentes, gostaria também de ouvir as considerações que o Conselho Nacional de Saúde nos possa apresentar sobre esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Armando Grave. Tem 5 minutos, Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos senhores convidados e obrigado por todo o trabalho que culmina agora e aqui com a apresentação deste relatório que, pelo que eu tive a oportunidade de consultar até agora, se traduz num importante instrumento, para mim, de indagação de todo o procedimento nos termos da saúde. Senhoras e senhores deputados, como bem refere o relatório aqui presente do Conselho Nacional de Saúde, os sistemas para a informação de saúde têm como objetivo a gestão das necessidades dos utentes, bem como a partilha de informação entre as instituições de saúde e entre os profissionais. Este instrumento pretende, assim, instituir uma maior e eficaz assistência aos utentes e a todos os que fazem parte envolvente no que a assistência diz respeito. Aqui também, deixem-me dizer, incluindo os bombeiros. São uma peça importante em tudo isto. Acontece que, apesar das incongruências informáticas que se têm vindo a constatar, e eu tenho acompanhado a Unidade de Saúde Local de Aveiro, no que concerne tanto à admissão do utente como à libertação dos equipamentos usados para o transporte, as macas, temos constatado que não há sistema informático que lhes valha. As macas estão ocupadas, os bombeiros não saem dali, bem que pode trabalhar o sistema informático à vontade. Portanto, é um sistema que nós chamamos complexo, não da sua complexidade, mas porque envolve várias vertentes. Além de que, como eu próprio tenho constatado, junto dos utentes no local, há muitos casos em que depois de terem ligado para a linha de saúde 24 e serem aceitos, chegam ao hospital e dizem-lhes que deveriam ter ido pelo 112. Ou casos em que é o contrário. Eu próprio, no domingo passado, assisti a isto. Além de que, e a título de exemplo, e é o que tem acontecido, tem sido notícia na Unidade de Saúde Local de Aveiro, os bombeiros fazem a admissão dos pacientes e têm de esperar porque o equipamento hospitalar terá um déficit do tal equipamento, as máquinas. Como aqui já foi referido, o sistema de informação da saúde é um elemento estrutural e estruturante, devendo envolver todas as partes interessadas. Primeiro, o utente, que é para isso que o sistema existe, e depois os profissionais, que existem porque existem utentes. Temos que ter aqui em conta que a despesa com a saúde aumentou, a meu ver, desmesuradamente. E, por incrível que pareça, este nível percentual, eu acho que esta percepção, como agora se diz, é de todos. Portanto, a nível percentual de aumentos com a despesa em saúde, parece corresponder uma diminuição na qualidade dos serviços. Questões. Tendo em conta as notícias sobre os factos graves cujas consequências estão a tornar-se absolutamente e infelizmente normalizadas, também e em especial pelas políticas dos anteriores governos, em unidades todos os dias com valências encerradas, um dia é uma valência, outro dia é outra, numas faltam profissionais, outras têm profissionais, mas não estão a trabalhar, isto é o que eu tenho constatado. Quais as deficiências já detectadas no sistema de informação de saúde? Outra. Tendo em conta os imensos casos de incompatibilidades entre o conteúdo objetivado das aplicações, de que resultam incongruências processuais na própria aplicação,
quais as aplicações que consideram, e se é que consideram, estar ultrapassadas ou mesmo obsoletas e que necessitam de rápida adaptação ou substituição. Como tem sido constatado, as deficiências destas aplicações, a ver, contribuem para uma tomada de decisão já extemporânea ou pouco atempada ou, no limite, inadequada. Como esta situação pode afetar, então, de forma direta, todos os utentes e o funcionamento em si do próprio Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Quero, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar aqui os representantes do Conselho Nacional de Saúde e começando por uma breve questão relativamente àquilo que concretamente aqui apresentaram e do documento que nos deram sobre os sistemas de informação de saúde. Se poderiam aprofundar um pouco duas questões. Em primeiro lugar, matéria de proteção de dados é sempre e cada vez mais um debate na nossa sociedade, como é que, do ponto de vista de proteção de dados, protegemos, neste caso, os utentes, não é? E de que forma é que consideram que tem havido uma evolução ou não, no caso da saúde, e que outras recomendações é que poderiam existir, e depois a segunda tem mais a ver com algo que, enfim, pelas piores razões, parece-me a mim ter sido debatido publicamente, que é a articulação, ou falta de articulação, por vezes, das várias aplicações, das várias plataformas na área da saúde, que dificultam depois a vida aos utentes. Estou neste momento com a lógica do utente, mas obviamente que do ponto de vista dos profissionais também estas entropias criam depois problemas. E, portanto, sobre particularmente a questão dos sistemas de informação de saúde, estas duas matérias. Eu queria aproveitar para colocar outras 4 questões rápidas. A primeira sobre o plano de emergência que foi apresentado pelo Governo, que inclusivamente inclui até aqui muita parte digital, digamos assim, e de tentativa de responder aos problemas existentes na prática, no dia-a-dia, com a utilização do digital. Já percebemos que não está a correr bem e, portanto, gostava de perceber se o Conselho Nacional de Saúde tem aqui alguma reflexão relativamente já à aplicação deste plano de emergência. A segunda questão tem a ver com o acesso à saúde, nomeadamente aos cuidados de saúde primários. Temos tido debates nos últimos tempos em que me parece a mim, me parece ao Bloco de Esquerda, que estamos a inverter a forma de fazer esta discussão. Ou seja, percebe-se e assume-se que existe falta de médicos, nomeadamente médicos de família, e quando se discute a solução, discute-se barrar acesso ou retirar determinadas pessoas do acesso aos cuidados de saúde primários. Isto parece-nos uma inversão da forma como deveríamos estar a ter o debate, que pode ter consequências perigosas, inclusivamente. Mais recentemente tivemos um debate sobre a questão dos jovens, mas também tivemos a questão dos migrantes e, portanto, perceber do ponto de vista do Conselho Nacional de Saúde que reflexão também é que fazem relativamente a esta matéria, porque para nós, pelo menos, a questão dos cuidados de saúde primária é absolutamente relevante e retirar o acesso a utentes não vai resolver o problema de falta de médicos e, portanto, temos que inverter novamente esta discussão. Depois, sobre o LS e a reformulação que existiu para as unidades locais de saúde. Perguntar-lhe também o que é que acham, ou se têm alguma reflexão sobre algo que já tinha sido proposto anteriormente, a quando da discussão do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que tem a ver com a constituição, digamos assim, das administrações das OLS. É conhecido que já apresentámos novamente a proposta para que possa haver um concurso público com base num plano de ação para aquela OLS em concreto e outros constituintes das administrações que possam ser também votados pelos seus pares. Perguntar se o Conselho tem alguma reflexão sobre isso ou se tem alguma sugestão relativamente a esta matéria, porque nos parece que estarmos a funcionar em, potencialmente,
se as eleições forem de 4 em 4 anos, estarmos sempre com exonerações e novas indicações ou nomeações, não nos parece forma de funcionar com serviços de saúde. Por fim, o SIFs tipo C. Na próxima semana teremos também a oportunidade aqui no Parlamento de discutir e votar projetos relativamente às USFs tipo C. Já aqui, inclusivamente, o Partido Socialista referiu alguns problemas que estão a ser criados, graves do nosso ponto de vista, com esta opção que foi tomada. Aliás, deixamos aqui o apelo para que possam votar favoravelmente também a proposta do Bloco de Esquerda, que acaba, na verdade, com esta possibilidade, porque aquilo que nós estamos a ver é aquilo que já se sabia que iria acontecer, que é o privado a usar como bem entende este instrumento e, se quiser não atender determinadas pessoas, não atende determinadas pessoas e, portanto, novamente, não estamos a garantir acesso verdadeiramente e não estamos a garantir cuidados de saúde àqueles que precisam e, portanto, também reforçar esta pergunta sobre o que é que o Conselho Nacional considera sobre a implementação das USFs tipo C e que consequências é que poderão advir daí. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção e resposta final. Sim, Sr. Deputado, para que efeito? Eu vou ter que me ausentar, estou noutra comissão, de qualquer das formas. Queria agradecer desde já e fica o Sr. Coordenador da comissão. Muito obrigada, Sr. Depois Deputado. me passará a informação. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada pelo cuidado. Então, para concluirmos e para uma resposta final do Conselho Nacional de Saúde, Sr. Presidente, 10 minutos. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores e senhoras. Obrigado. Muito obrigado pelas questões e pelas vossas apreciações favoráveis do nosso trabalho. Em relação às várias interpelações, eu, a título pessoal, até conseguiria responder, mas é a minha questão pessoal. Como Presidente do Conselho Nacional de Saúde, devo-vos dizer que, e como um órgão, digamos, diverso, em busca de consensos, só consigo responder nas questões que foram efetivamente abordadas no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. Não. Mas posso Permita, Sr. Presidente, há questões que eu posso responder. Apenas está obrigado a responder às questões, obviamente, e ponderando no seu sentido crítico, que dizem respeito ao relatório. Tudo o resto, se achar que pode fazer um comentário, é cidadão, representa aqui o Conselho Nacional de Saúde e, portanto, também sabe o pensar de cada um. De qualquer maneira, a resposta será de acordo com o objeto que aqui o traz. Muito obrigada. Muito obrigado. Mas tem formas de... Por exemplo, a questão da proteção de dados foi uma das questões, digamos, repetidamente está no relatório, não é? Mas o Conselho Nacional de Saúde não é um organismo técnico, não é? Nem tecnológico, é cidadão, não é? E, portanto, todos os aspectos, não é? São aspectos que aprofundamos, mas na ótica das expectativas, das necessidades dos utilizadores. Naquele capítulo, aquela parte 4, sim, que tem os contributos, tem discriminadamente questões técnicas de problemas com as aplicações. Uma das recomendações refere-se à aplicação das normas internacionais. Há mais de 200 normas sobre a questão dos sistemas de informação, das aplicações e para como garantir a interoperabilidade. E isso está expresso no relatório. O registro de saúde eletrónico não garante interoperabilidade, na realidade. Requer interoperabilidade. Não é? Ele não é possível implementar sem essa interoperabilidade. Digamos, a visualização que é possível dos contributos, das discussões, é no sentido de um sistema que hoje é possível fazer, recorrendo a dispositivos quer digitais, quer de inteligência, de que, por exemplo,
o processo clínico eletrónico suportado num registro de saúde eletrónico serve para, digamos, reunir, nele confluírem resumos inteligentes de processos de episódios, não é? Pronto, isso é possível. O Conselho tem ligação ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e, portanto, esses aspectos estão da primeira à última página. Hoje existem técnicas de encriptação de dados, de anonimização, inclusivamente isto para o caso da investigação, dos synthetic data. Há uma panóplia de aspectos de proteção da privacidade e de confidencialidade. Portanto, não se discutiu a questão do SFs tipo C ainda. Eventualmente podemos abordar esta questão em relação ao que é que significa, o que é que está por trás. Há a questão Mas há um aspecto que é unânime, que é sensual. Só se conhece o que se mede. E, portanto, quando conseguimos ter acesso a relatórios, a estudos, não é? Catapultamos isso para Por exemplo, a questão das unidades locais de saúde. É claro que importa muito o que se faz, mas importa sobretudo como se faz. E isto é um facto, as unidades locais de saúde, como tudo na vida, têm vantagens e têm inconvenientes. Mas são 39 entidades diversas. Desde a unidade, tanto quanto eu agora me recordo, de Matosinhos, que é um concelho, uma Câmara Municipal, até à Unidade Local de Saúde de Coimbra, não é? Penso eu que são 21 concelhos, 21 câmaras municipais. E, portanto, e depois temos estes aspectos, enfim, não vimos em detalhe. Por outro lado, é conhecido que penso que a Escola Nacional de Saúde Pública está a fazer uma avaliação, um estudo de como isto correu. Precisamos de ter esta... Mas, claro, no trabalho que já iniciámos o ano passado sobre a questão das transformações desejáveis, sim, penso que não estamos em condições de partilhar convosco, porque estamos a debater, não é? Mas é óbvio que as questões centrais de como, não é que a promoção da saúde e a prevenção de doenças evitáveis é fundamental, devia ser o ponto inicial. O problema é como é que isso se monta, de forma a que ele apareça em primeiro plano, digamos, para os cidadãos, para os decisores, sem deixar de responder às questões imediatas. O que é que eu posso aqui ver mais? É claro que, por exemplo, as gestões, um bom sistema de informação agiliza tudo, é óbvio, não é? E poupa muito dinheiro, em termos de exames repetidos, em termos, inclusivamente, a própria pessoa toma mais consciência do seu processo de saúde, não é? E isto é uma questão de que as autarquias podem... Eu sei que há academias de saúde, algumas, por exemplo, não é? E a componente digital pode ser desenvolvida, e, enfim, temos essa questão. As formas de participação... Portanto, quer dizer, eu como Presidente, só consigo, digamos, circunscrever-me àquilo que e aquilo que nós conseguimos debater, não é, e consensualizar, e que ninguém está contra, são estas formas de tornar as pessoas mais protagonistas, não é? Eu vou usar uma palavra que não é minha, que é da literatura internacional. Não é? Os sistemas de saúde, em geral, tendem a ficar capturados por quem neles mexe, não é? Ou tem interesses neles. E isso não é bom nem é mau, é um fenómeno. É preciso contrabalançar, e toda a gente está de acordo. Não é? Portanto, equilibrar enfim, os papéis, os protagonismos em presença e criar transparência nas relações entre os atores. A questão um registro de saúde eletrónico controlado pelo cidadão muda certamente a atitude de todo o sistema, dos profissionais,
desde logo, sem perderem nenhuma, nem prerrogativa, nem das instituições, passam a... Enfim, portanto, tudo isto, não sei se a senhora Vice-Presidente tem alguma questão... Eu tenho sempre. Quer usar da palavra? Temos mais Posso 3 usar? minutinhos, podem ser usados. Posso usar? Não. Vou ser muito breve. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que a Comissão de Saúde poderá contar com o Conselho Nacional de Saúde como um recurso e, portanto, se houver questões que precisem de aprofundamento, pode contar connosco. E penso que essa é uma questão importante, quer por via da especial composição do Conselho, quer por via da nossa preocupação em elaborar alguns relatórios que possam ser concretizáveis, possam ser pragmáticos e dar resposta às necessidades das pessoas, sejam essas pessoas cidadãos a precisar ou não de cuidados de saúde, sejam essas pessoas profissionais que trabalham no sistema. Portanto, faria esse apelo, que acompanhem o nosso trabalho, que consultem o site, que vejam os pareceres que foram difundidos, que utilizem os recursos disponibilizados no site do Conselho e que nos façam desafios com mais longa duração do que uma pergunta com 5 minutos de resposta. E, portanto, considerem-nos ao dispor. Seria basicamente esse o apelo. Faz favor, Sr. Presidente. 5, nós vamos dedicar uma atenção especial. Temos em maio uma oficina de trabalho com grande participação até das órgãos autárquicos sobre formas práticas de concretizar, materializar a participação social em saúde. De resto, já houve um relatório em 2020 e vamos nessa sequência. E, ao mesmo tempo que desenvolvemos, como já vos foi dito, aquele trabalho de obter consenso sobre as transformações transversais que podem fazer uma diferença grande na evolução do Serviço Nacional de Saúde, no contexto do sistema de saúde. E, portanto, é esse o nosso compromisso e estaremos, enfim, à vossa disposição, enfim, até porque, como a lei diz, não é, determina-se. Muito obrigado. Bom, em nome da Comissão de Saúde, queremos agradecer o trabalho, queremos agradecer o empenho que sabemos que colocam na vossa missão e, portanto, transmitir a todos os órgãos sociais esta mensagem de agradecimento, bem como a todos os consultores, alguns dos quais aqui estão presentes, a quem também agradecemos todos os contributos importantes para uma área que é multidisciplinar e que toca muitas áreas, sobretudo hoje neste conceito de uma saúde única e da importância de percebermos que a saúde humana está dependente da saúde animal, do ambiente, de tudo o que a envolve e coloca ainda mais importância ao sistema nervoso, que é à interoperabilidade e ao facto de todas estas questões também serem multidisciplinares, portanto, ainda mais importância temos em trabalhar todos em conjunto e, nomeadamente, que a Comissão de Saúde possa, sempre que assim o considere, pedir apoio, pedir tudo como a senhora professora referiu ao Conselho Nacional de Saúde. Mais uma vez, muito obrigada e nós também damos por encerrado o dia de hoje. Senhores deputados, tenham o resto de um bom dia. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente.